Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar todos, e no nome de Jesus, eu vos saúdo mais uma vez aqui, o presbítero Paulo. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Escola de Teólogos. Nesta oportunidade, vamos falar de um tema muito importante, né, que é os nomes de Deus, ou por que não dizer os nomes que o próprio Deus se apresenta, né, pelas Escrituras e em muitas situações para até mesmo demonstrar que ele pode intervir mediante até uma necessidade do povo de Israel da época do Antigo Testamento, como ele pode intervir, entrar e resolver qualquer problema em qualquer tempo, não é mesmo? Hoje a gente vai falar sobre os nomes de Deus. Nesta oportunidade, nós vamos estar com o professor Marcos Suel, tá? É um grande erudito nessa área aí, grande mestre, que vai trabalhar conosco tanto o hebraico, eu acredito também o grego, tá bom? Talvez também o aramaico, que é a língua que Jesus falava na época, e vai ser uma honra estar com o irmão aqui. Antes, eu queria que você se apresentasse para a gente, nos desse a paz do Senhor, para a gente ver quem já está conosco aqui. Temos alguns irmãos, grande professor Hélito Alves já está aí, dizendo, vai ser bênção, em nome de Jesus. Professor, também hebraísta, Érico Emiarro, também está aqui, glórias a Deus, dizendo várias coisas, né? Tratei acerca desse tema no nosso canal, assunto top. Vamos já adicionar o nosso professor Marcos Suel, porque as horas já se foram. Glórias a Deus. Meu irmão, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo aqui na live dos Bereanos. Bom dia. Shalom, bom dia, meu nobre. Muito obrigado. Bom dia a todos aí que estão na live. E vai ser bênção de Deus, tá bom? Pastor Wellington Alves já está aí, já dando seus comentários aí. É bênção, viu? O Wellington é bênção. Glória a Deus. Que bom. Professor, eu queria que o senhor já se apresentasse para o pessoal conhecer o irmão, né? Primeira vez que está conosco aqui, estreando aqui na live dos Bereanos. E aí o senhor falasse um pouquinho do seu canal, das redes sociais, fica à vontade. Os seus cursos, né? O irmão também tem curso aí das línguas semíticas. Fica à vontade, meu querido. Bom, para quem ainda não me conhece, sou o professor Marcos Suel Alves. Sou professor de hebraico e grego bíblico, tá bom? Tenho cursos básicos, tanto de hebraico como de grego, curso de alfabetização, tenho um curso médio, para você que já tem noção, né, do que é alfabetização. Ah, professor, queria aí aprender do artigo ao sufixo, tenho esse curso, tanto de hebraico aí, como de grego. Tem um curso também específico para você que já é professor, quer se aprofundar nos verbos hebraicos também. Então, eu tenho esse curso aí específico, tá bom? Você que tem interesse aí, o meu contato nas redes sociais, professor Maxwell Alves, e também meu WhatsApp, 829-8179-1151. Leciono tanto o hebraico bíblico como o grego bíblico. Então, você que tem interesse e realmente quer aprender, nos procura para que possamos aí estar aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Bom, e também sou alagoano, né? Se tem alguém de Alagoas aí, já se manifesta. Moro aqui em Alagoas, cidade de Arapiraca. E o pastor Wellington, inclusive, mora próximo a mim aqui também, viu? É bênção de Deus aí. E o canal do senhor no YouTube? Professor Marcos Suel Alves. YouTube, professor Marcos Suel Alves. E também nas redes sociais, como no Instagram e no TikTok. Glória a Deus. Irmão, se inscrevam lá, tá? Tem sido uma bênção. Eu mesmo estou fazendo uma pós-graduação em hermenêutica bíblica com vários professores, e o professor Maxwell Alves é um dos tais, um que tem colaborado aí, cooperado conosco, e lá no YouTube dele tem sido o nosso refúgio para agregar mais conhecimento, né? Que as aulas são muito curtas, então ele tem bastante conteúdo lá também no YouTube. Professor, vamos começar já. Hoje a gente vai trabalhar sobre os nomes de Deus,
os nomes que ele se apresenta, e eu percebo que é mediante a muita necessidade até de Israel, e ele demonstra que ele é Deus, né? E ele vai e se apresenta falando, por exemplo, Jeová Jiré, Deus da providência, por aí vai. Eu queria que o senhor falasse primeiramente, para a gente fazer uma introdução aqui, qual que é a importância de nós trabalharmos sobre os nomes de Deus. Fica à vontade, professor. Bom, em relação aos nomes de Deus, Deus se aparece de várias formas. São títulos, né? Deus Todo-Poderoso, Deus da Providência, como eu irei mostrar aqui. A importância desses nomes, eles são importantes no estudo, principalmente para você que estuda hebraico. A primeira pergunta para quem começa a estudar é como é o nome de Deus, né? Que é uma curiosidade que ao longo aqui dessa aula nós vamos trabalhar, mas é importante você saber os nomes de Deus, não com o intuito, qual o nome de Deus, como devo pronunciar, não é bem esse o intuito. O intuito é você ter o conhecimento de como Deus se revelava para as pessoas no Tanar, né? Tanar significa Antigo Testamento, tá bom? O judeu, ele vai pronunciar como Tanar. Nós pronunciamos como Antigo Testamento. Logo, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, só começando aqui pelo tetragrama, quando você, iniciante, começa a ver lá, né? Yud, Re, Vav, Re. Aí você, poxa, como é que eu pronuncio isso aqui? Você tenta pronunciar. Então, isso você já conhece no início do curso. Então, o professor que está lhe ensinando, ele já fala, ó, esse aqui é o tetragrama, né? Tetragrama quer dizer porque tem 4 letras. E aí você já aprende a como o judeu ele pronuncia o nome de Deus, tá bom? Então, nós sabemos que em si o alfabeto hebraico ele sempre foi consonantal, mas a partir do século V, mais precisamente entre o século X, foram inseridos as necudote, sinais massoréticos, que foram as vogais e alguns acentos, tá bom? Então, é de suma relevância, primeiro, que você entenda que o alfabeto sempre foi consonantal. O que eu quero dizer com isso? Que só possuía consoantes, não possuía vogais. Portanto, existia um grupo específico de judeus, né, mestres, que eles inseriram as vogais, inseriram alguns acentos, e com isso houve algumas modificações. Principalmente relacionado ao nome de Deus, ok? Então, ao longo da aula aí, nós vamos trabalhar essas questões do nome de Deus e tudo mais. Bênção pura. Professor, vamos voltar um pouquinho. Eu queria saber como o senhor teve esse desejo de aprender os originais, aprender as línguas aí, né? Como o senhor teve esse desejo? Já há quantos anos o senhor estuda sobre o hebraico, o grego, talvez outras línguas? Há quanto tempo já também o senhor dedica ao ensino, assim, a aprender, na verdade? Bom, eu acredito que aprender hebraico e grego, né, são os idiomas sagrados. A saber, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e uma pequena porção em aramaico. E o Novo Testamento, que é o grego koiné, né? O Novo Testamento foi escrito em grego koiné. Portanto, a curiosidade, ela começa quando você vai se aprofundando nas escrituras sagradas. Se você talvez aí um novo convertido, você não terá tanta essa curiosidade. Mas a partir do momento que você vai se aprofundando, mesmo estudando a Bíblia no português, vai chegar o momento que você vai sentir essa necessidade. Então, eu já li a Bíblia em português várias vezes. Eu sempre tive uma promessa, hoje eu não estou mais, né, cumprindo essa promessa aí, mas eu li a Bíblia no ano, 7 vezes no ano. Eu tinha essa promessa, ou seja, era 7 vezes no ano. Então, não era assim, como muitas pessoas, ler uma vez no ano, não, era 7 vezes no português. Então, de tanto ler, tinha algumas coisas que eu observava,
Oxe, mas isso aqui não faz sentido. Por exemplo, né, é Gênesis 6, Deus se arrependeu. Eu digo, mas Números capítulo 23, 19, diz que Deus não é filho do homem para que minta, ou seja, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, como é que pode Deus se arrepender? E aí foram surgindo as curiosidades, e eu percebia que o hebraico trazia essas pérolas, né? Tanto o hebraico como o grego. E aí eu disse, poxa, eu preciso aprender isso aqui. Mas o que me levou mesmo a estudar, eu vou ser sincero para você, foi quando eu sempre gostei de debates, né, em grupos e coisa e tal. Aí um determinado professor, que não citarei o nome por ética, peguei um debate com ele, e ele era mestre em grego e hebraico. E esse cara me humilhou de uma forma, você não conhece as línguas originais, não conhece isso. Eu disse, que humilhação da moléstia, como diz o Matuto. Aí eu disse, eu vou estudar isso aqui, só que eu não tinha interesse de ser um professor. Ou seja, era simplesmente um estudo normal. E comecei a fazer curso. Comecei a aprender sozinho, até que, né, chegou o momento que eu precisei ter uma formação, que eu já estava capacitado para lecionar. Então, eu estudo aí o hebraico e o grego há aproximadamente uns 5 anos, ok? E aí eu disse, não, o meu primeiro idioma foi o grego. Aí, depois de 6 meses, eu disse, poxa, eu preciso aprender o hebraico, porque eu sempre fui essa pessoa que Deus sempre me deu a inteligência. Então, honra e glória sempre para Deus. Eu sou apenas um canal. Eu costumo dizer, eu estou aqui falando e tudo mais. Eu posso dormir hoje muito sabido, como diz o Matuto, mas posso acordar amanhã burro também, como diz o Matuto. Por quê? A sabedoria é de Deus. Né? Nós vemos isso na Bíblia como quando Nabucodonosor queria glória para si. E o que aconteceu? Ele foi pastar os animais. Por quê? Agora nós vemos que Davi saiu do pasto, era um simples pastorzinho, saiu do pasto e foi para o trono. E um rei saiu do trono e foi para o pasto. Ou seja, a conclusão que eu chego disso aqui é que a humildade te torna um rei, mas a soberba te torna um animal. Então, toda pessoa no início, que está iniciando qualquer curso de hebraico, ele vai ter aquele certo egocentrismo. Isso é normal. Por exemplo, na sua igreja mesmo, né, quando alguém vem falando, você, eu estudo hebraico. Só que é tão natural, depois que você se torna um professor, que é como se você não soubesse, entendeu? Então, a curiosidade é para que hoje eu possa ser um professor, graças a Deus, um bom professor, né? Porque, assim, o que faz também um bom professor é ter alguns alunos aí que fazem umas perguntas para nós que só Deus na graça, viu? Então, assim, o que gera curiosidade mesmo para você estudar é quando você percebe que você já pulou de nível, que você avançou. E você percebe que não dá para entender sua Bíblia no português. E muitas pessoas chegam e dizem assim, como não dá para entender no português? Se traduziram para o português, só que você precisa entender. A Bíblia foi escrita num idioma original, que é chamado de autógrafo. Ou seja, aquela mensagem que Deus entregou para o profeta. Então, aquele chamado de autógrafo ou original. E a partir dali surgiram algumas cópias, etc. Então, para você que é aluno, você que é pastor, que é pregador, é de suma relevância que você saiba o básico de hebraico e de grego. Não estou dizendo que você tem que ser um professor, mas você tem que saber o básico. E digo mais, e vou adiante aqui nessa live. Se você é pastor, você cuida de um rebanho, e você nunca leu a Bíblia toda em português, eu acho que você precisa estudar mais, tá bom? É o que eu penso, tá bom? Não é que você é obrigado, mas é o que eu penso. Você é um pastor, você tem um rebanho, você precisa, você nunca leu a Bíblia toda. Cristãos aí que perdem feio para ateus. Por quê? Porque nunca leram a Bíblia. Amém? Eu concordo plenamente, professor, porque depois que eu comecei a ler a Bíblia várias vezes, não leio igual o senhor não, rápido igual o senhor não, tenho bastante dificuldade nos olhos, mas eu sou muito persistente quando eu faço um propósito. Então, eu estou lendo pela 6ª vez, e na 4ª vez eu criei um grupo, estou fazendo pessoas ler comigo, né, ler de novo.
E de eu ter abrir a Bíblia de Gênesis Apocalipse, né, abre a nossa mente de uma forma extraordinária. Nós que somos pregadores, ajuda muito. Então eu não vou parar aqui não, vou continuar lendo devagar, mesmo ritmo, mas vou ler várias vezes até onde Deus me dá vida, em nome de Jesus. Então estou lendo pela sexta vez, está sendo maravilhoso a experiência. E a questão o senhor disse aí no começo sobre a questão da soberba, né? Pessoas achar que é melhor do que os outros, ou querer se aparecer mais, isso aí. Um dos convidados que eu convidei aqui da Live Esperiano, já passaram de mais de 100, eu até perdi as contas. Mas um dos convidados que eu convidei, foi muito difícil conversar com ele, porque ele queria falar mais hebraico que português, aqui na live. Ele foi muito exaltado, não falo o nome dele também, lógico, mas foi bastante exaltado. Não dá nem vontade, infelizmente, de convidar ele de novo, porque ele não teve nada de simples, né? Muito querendo se aparecer mesmo. Então é muito triste. Muito triste. Inclusive, se o cidadão desse for pregar na igreja, você pode até conversar sobre isso também no decorrer da live, e ele começar a falar mais do hebraico do que do próprio português. Como é que a mensagem vai alcançar as pessoas que não entendem essas línguas? É muito complicado, né? Uma coisa é você falar algumas palavras e traduzir em português, né? Agora, ficar só falando assim para aparecer é muito complicado. Mas vamos lá. Professor, outra pergunta que eu separei para o senhor, para a gente continuar aqui o raciocínio, Deus, ele se apresentava, o senhor falou, né, de títulos, no Antigo Testamento várias vezes, inclusive quando ele aparece com Moisés, ele fala assim, aí Moisés fala assim, mas como é que eu vou apresentar o seu nome, ou o senhor para o povo do Egito? Para o faraó, ele vai dizendo, eu sou, ou eu serei aquilo, alguma coisa assim, né? Você vai explicar sobre isso aí. Então, essas questões que ele se apresentava como título, em que sentido que ele se apresentava dessa forma? Era para realmente mostrar que a necessidade do povo era pequena diante da majestade dele, do poder dele? Fala um pouquinho para nós sobre isso, por favor. Algo interessante que você falou aí é em relação a professores, tá bom? Sim, existem muitos professores que realmente são soberbos. Acontece, eu lido muito com esse tipo de gente. Cara, hoje eu falo hebraico, grego e estou aprendendo alemão. Assim, eu sou uma pessoa muito humilde. E o que me fez sobressair aos demais professores não foi nem tanta sabedoria, porque eu sou eu sou humilde, sabe? Eu sou uma pessoa que, assim, eu falo aquilo que realmente Deus me deu capacidade para falar. Então, se eu falo de X, é porque eu tenho capacidade para falar de X. Se eu não falo de S, eu não tenho capacidade para falar de S. Eu falo mais português que hebraico nas minhas aulas. E o que me fez ser diferente foi em relação à didática. E o que é uma didática hoje? É o que está faltando em muitos professores. Ah, não, mas eu estudei na Universidade de Jerusalém, eu estudei na USP, eu estudei naquilo. Cara, não importa. Eu tenho amigos, professores, que os caras têm os caras têm um academicismo que eu olho assim, eu me sinto menino perto deles. Mas eles não sabem transmitir o conhecimento. Coisas que ele diz, poxa, você pega do hebraico, você traz para o português, uma facilidade, ou seja, torna fácil. Então, o que os alunos precisam hoje é exatamente o irmão Érico aí, eu conheço, o irmão Érico aí, professor de hebraico e de aramaico, muito bom também no aramaico aí, tá bom? Deus abençoe, irmão Érico. Então, assim, o que precisa hoje é exatamente você ter essa didática, ok? Porque não adianta você falar bonito. Por exemplo, quando eu sou convidado a ministrar, eu ministro, eu falo hebraico, eu falo grego, cara, eu falo, mas eu falo num linguajar tão rasteiro que você pensa que está falando português, porque é falar e simplesmente você explicar. Por exemplo, que adianta eu chegar aqui e falar Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Pronto, aí acelero, não expliquei nada. Bereshit, no princípio, né, bara, criar, Elohim, Deus, no princípio criou Deus, et hashamayim, os céus, né, ve'et haaretz, e a terra. Então, é desse jeito, é explicar, isso aqui, assim, assim, assim.
ok? Então, o primeiro ponto é isso aí. Mas tem muitos professores aí que, às vezes, até quando vai falar comigo em hebraico, até eu não entendo às vezes. Você acredita? Até eu, às vezes, não entendo. Por incrível que pareça. Rapaz, esse cara fala mais hebraico que português. Bom, mas é isso aí. Bom, em relação ao texto de Êxodo 3,14, ele é um texto que ele não é difícil de entender, se você souber explicar. É por isso que aqui que entra a didática. Por exemplo, nós vemos lá, né, Errie, Asher, Errie, né? Errie, Asher, Errie. Errie do verbo, né, raiar, o verbo ser, né? Lembrando que no hebraico não tem a questão de ser e estar. Né? Não se tem o verbo ser e estar. Por exemplo, eu digo animoré. Ani é eu, é o pronome da primeira pessoa. E Moré é professor. Então, Ani Moré Maxwell. Aí eu quero dizer o quê? Eu sou professor. Só que você pergunta, onde está o sou? Ele não está. Simplesmente não está. Então, ele fica subentendido na tradução que Ani, eu sou professor. Então, começando por aqui. E aí, vai surgir a pergunta, talvez de você ouvinte aí, talvez de você inscrito no canal, telespectador que está hoje nos ouvindo e vendo essa live, você vai perguntar, mas qual é o correto? É, eu sou o que sou ou eu serei o que serei? E aí como é que fica essa questão? RE, Asher, RE. Eu sou o que sou ou serei o que serei? Então, aqui, no hebraico, nós precisamos entender o seguinte, que no hebraico só existe o tempo perfeito e imperfeito. Não existe essa questão do tempo presente, né? Ou seja, como no grego, um presente indicativo e coisa tal, não. A gramática do grego é uma, a do hebraico é outra, totalmente diferente. Então, serei o que serei, isso é um imperfeito, que algumas gramáticas vai tratar como incompleto. E o que é incompleto? É uma ação que está em andamento ou que ainda se realizará. Portanto, é uma ação que não teve o seu cumprimento total, ok? Eu digo, eu estou indo à padaria. Isso aqui no hebraico é um imperfeito, porque eu estou indo. Ou eu irei à padaria. Isso é um imperfeito, porque a ação não foi concluída. Então é tratado como um imperfeito ou um incompleto. E no caso, Êxodo 3,14 é tratado como um imperfeito. Um imperfeito. Errie, Asher, Errie. Errie, o verbo, Asher, o pronome relativo, né? Eu serei o que, né? O que, o pronome relativo. O que serei. Então, essa é a tradução correta do hebraico. Eu serei o que serei. Mas muitos vão querer discutir. Não, mas o correto é eu sou o que sou. Eu vou chegar lá, segura aí, tá bom? Então, eu serei o que serei. Mas Deus, eu vou lá, e se perguntar o seu nome? Eu digo o quê? Aí Deus diz, Errie, Asher, Errie, eu serei o que serei. Aí a pergunta é, o que Deus é na sua vida? Deus, serei o que serei, ou seja, quando ele diz serei o que serei, ou seja, eu serei o que for necessário naquele momento na sua vida. Então isso aqui é um imperfeito, não é perfeito. Então a tradução correta do hebraico é serei o que serei, ok? Então vê que aqui Deus não manifesta seu nome. Ele não diz, não, vá lá e diga que eu sou o Adonai. Vá lá e diga que eu sou o Elohim. Esse é meu nome. Se assim fosse, não teria dúvida sobre o tetagrama. Porém, não temos isso. Agora a questão, da onde surgiu eu sou o que sou? É isso que nós precisamos entender agora. Eu sou o que sou. Isso veio da Septuaginta. O que é Septuaginta? É uma tradução do hebraico para o grego. Aí talvez você pergunte por que essa tradução foi tão necessária, traduzir do hebraico para o grego. Imagina o povo de Israel, né, sendo levado em cativeiro, o povo acabou, né, aprendendo uma outra língua, uma outra cultura, filhos nasceram. Então, a geração foi outra. Então, a geração que nascia não conhecia o hebraico. Por quê? Porque estava em terras estrangeiras e acabava aprendendo um novo idioma.
Então, para que eles pudessem ler a Torá, foi necessário que 72 judeus, segundo alguns 72 judeus, né, mais corretamente 70 judeus, eles traduziram do hebraico para o grego. Então, Septuaginta, né, que é a sigla LXX, L em algarismo romano é exatamente 50 e X10, logo 70, mas, segundo alguns relatos, foram 72 judeus aí que traduziram o Tanar, né, na verdade, o Tanar para o grego. Então, quando eles traduzem, no grego fica ego-emi, ego, eu, né, emi-se. Então, eu sou o que sou. Então, a tradução eu sou o que sou, ela vem da Septuaginta. Mas no hebraico, a tradução correta é eu serei o que serei. E aí, professor, quais das duas estão corretas? Todas as duas. Se você explicar e se você entender dessa forma. Agora você, um professor honesto com gramática, que eu sou professor de gramática, tá bom? Eu costumo dizer que todo professor de gramática é professor de hebraico, mas nem todo professor de hebraico é de gramática. E talvez isso possa soar como arrogância para você. Só que não. Não soa como arrogância para vocês. Por exemplo, se hoje eu fosse citar aqui nessa live professores bons de gramáticas, que a gente deve dar honra a quem tem, eu citaria aqui dois feras na gramática grega, né? Grega. Não sei o hebraico, mas pelo menos do grego, esse cara de gramática entende, que é o Matheus Angel, que aí é um excelente professor. Um abraço aí para você, Matheus. E Euler Lopes, né? Euler, um abraço também para você, meu querido. Os caras são fera na gramática. Aí sim pode dizer, são professores de gramática. Ah, professor, mas você está desmerecendo os demais? Bom, se tem alguém, eu não conheço, né? Porque eu tenho mais intimidade de falar com essas pessoas assim. Mas eles são gramática, porque ser professor de gramática hoje no Brasil tá difícil. Tá difícil encontrar professores de gramática, ok? Então, se você entendeu o que eu falei aqui, né? Você, principalmente você, professor de hebraico, você vai entender que é o correto. Serei o que serei no hebraico, tá bom? E eu sou o que sou na Septuaginta. Então, se você vê na sua Bíblia em português, eu sou o que sou. Literalmente é isso aí. Professor, nós vamos voltar ainda para os outros títulos, né? Igual eu estava dizendo, Jeová Jiré, Jeová Chamar, tem tantos nomes, tantos títulos, que a gente vê muito no Pentateuco, né? Então, a gente vai voltar nisso aí, mas eu queria só te fazer uma pergunta, curiosidade minha mesmo, você sabe que eu sou aluno do senhor também, então, a curiosidade minha mesmo. Por exemplo, no português, a gente, igual eu no meu caso, aprendi falar, ler em português, né? Falar em português, mas ainda eu, presidente Paulo, talvez seja a dificuldade de muitas pessoas que já estão nos vendo aí. Eu, presidente Paulo, tenho dificuldade, por exemplo, em questão até hoje, né, de o que é adjetivo, substantivo composto, substantivo determinado, essas coisas, nesse sentido. Tem como aprender o hebraico também sem dominar essas coisas? Tipo assim, consegue ler, igual eu não consigo ler qualquer coisa em português, né? Consigo falar, mas aí é a questão de pronome, essas coisas. Eu acho que isso aí também está entendendo o que eu estou falando. Substantivo, determinado, oração de sujeito, essas coisas, eu tenho dificuldade até hoje, se fosse fazer uma prova, por exemplo. Tem como, no hebraico, ter alguma outra estratégia para dominar, sem aprender esses detalhes, assim, ou dominar esses detalhes, por exemplo? Bom, em relação a esse aprendizado, sim, é possível. É porque nós temos sempre essa ideia que é difícil. Todo idioma tem as suas dificuldades, mas, como diz o Matuto, tem os seus macetes, né? Existe algum macete para que você possa identificar. Por exemplo, no hebraico, nós trabalhamos muito com a questão dos substantivos. Como que eu identifico o substantivo masculino, por exemplo? O masculino singular. O masculino singular, ele vai terminar com qualquer consoante, resh,
Raf, ele só não pode terminar com um Kamtre ou com um Tav, porque aí seria um substantivo feminino. Então, quando eu vejo ali um Kamtre, né, uma terminação de Kamtre ou um Tav, é uma terminação do feminino, singular. Quando eu observo que não existe nenhum desses fatores que eu falei aqui, 99,9%, esse substantivo é masculino singular. Porém, existem alguns substantivos que têm a forma do masculino, mas que são femininos, ok? Então não é 100%, 99,9%. E também tem a questão do masculino plural, que é a terminação hirik, iud, mem, sofit, ok? É um substantivo plural, tá bom? Ele é um substantivo plural masculino. E o feminino é uma terminação do rolevav mais tav. Mas assim, para aprender é questão de dedicação mesmo. Mas existe um processo, né? Aqui já seria um nível médio do hebraico. Então, seria um nível médio pelo qual você precisaria passar pelo básico. Mas, no início, é possível, sim, você dominar essas questões. Então, hoje existe o que? Existe um curso básico, por exemplo. Muitos professores aí dão curso, né, para você que é aluno. Olha, você vai se alfabetizar no hebraico, aí você paga um valor X, que às vezes é um absurdo. Eu recebo muitos alunos que vêm reclamando, poxa, paguei tanto, né, para professor tal e coisa tal, estudando para o senhor. Eu nunca vi isso na alfabetização, porque a gente tem essa ideia que ser alfabetizado é aprender o alfabeto consonantal, as vogais e semivogais. Pronto. E aprender transliterar. Já estou alfabetizado. Não é. Envolve classificação das consoantes, transliteração, semivogais, vogais, consoantes. Envolve sílabas, separação silábica, envolve a questão do como diferenciar os câmbios Gadol, né, do Ratuf, a questão de Shiva mudo, Shiva vocálico, da guest forte, da guest fraco, guturais, as conjuntivas, Meteg, Mapik, Makef, enfim, é uma série, né, de temas aqui para que você possa se alfabetizar e dizer, eu estou alfabetizado, ok? Porque se você diz, eu sou alfabetizado, e você não sabe o que é um Shiva mudo ou um vocálico, então você não está alfabetizado. Como é que você vai ler? Porque a alfabetização é para ler. Então, como é que lê? Ok? Então, já começa por aí. Um outro detalhe também, é interessante que no início você saiba de cor o alfabeto hebraico, ok? Tranquilo. Agora vamos lá em relação aqui aos nomes de Deus. Bom, Deus ele se revelava de algumas formas, né? Nomes eu costumo chamar de títulos, eram títulos. E um dos nomes que Deus já começa se revelando é Bereshit bara Elohim. Esse Elohim, ele é plural, ele é um substantivo plural. Então, como ele é um substantivo plural, o que vai determinar o significado dele é o contexto. Por quê? Porque o próprio Moisés foi chamado de Elohim. Pessoas foram chamadas de Deus, como Moisés. Entendeu? Como o próprio Deus diz, você será Deus e seu irmão Arão será por boca. Então ele vai ser boca de Deus, ou seja, literalmente vai ser eu, Moisés, né? Porque eu vou te usar e aí, como você disse que não tem essa fluência para falar, eu vou usar o seu irmão que é mais fluente, o cara que tem mais uma dicção excelente. Então Deus se revelava dessa forma. Outra questão é que exatamente se você prestar atenção, Elohim também pode se referir a deuses pagãos dentro de um contexto pagão. Por isso é de suma relevância que você sempre analise o texto, tá bom? Sempre analise o contexto. Porque se você não analisar o contexto, você não às vezes vai atribuir Elohim para o Altíssimo, para o único Deus. Então, dentro de um contexto idólatra, Elohim, ele não pode ser aplicado a Deus, ok?
não pode ser aplicado a Deus. Então, Elohim, ele é um substantivo plural, que ele, né, que os seus, ele vem da raiz hebraica de El. El significa Deus no singular, El, ok? Por exemplo, essa particular El quer dizer Deus. Se você vê Daniel, que vai significar o quê? Vai significar Dan, juiz, e El vai significar Deus. Então, Deus é meu juiz, ou Deus é juiz. O nome Daniel significa isso. Então, essa partícula L, ela é singular, né, que é aplicada ao nome de Deus. E também vamos ter Eloar, né, que também é o nome de Deus no singular. Esse Eloar no final, esse re, né, que eu pronuncio aqui como se fosse um R, ó, Eloar, ele tem uma pique, né? Porque esse re no final é um gutural. E as guturais, elas rejeitam o dagueche. Então, esse é um mapique, tá bom? Não confundir com o dagueche. É um mapique que ele vai dar o som à consoante. Então, a consoante, ela terá um som. Então, Eloar, literalmente é isso aqui, Eloar. Aí você percebe que também vai ter Iar, que é uma abreviação do tetragrama, IAR, né? É uma abreviação do tetragrama. E aqui já vai uma pérola para você, tá bom? Eu não costumo guardar pérola para mim, não. Vou entregar para você. Vou entregar tudo aqui, vou entregar tudo. Então, você que aprendeu aí, às vezes, a falar aleluias, aleluias, glórias a Deus. Bom, aleluias, né, vem do verbo, ele significa exatamente, ó, aleluia, aleluia, halal, né, que é um verbo troco cale. Então, o troco cale, ele sempre vem com a primeira sílaba aberta, com o câmbio gadol, a segunda com patá, sempre a sílaba acentuada, porém, se terminar em re ou alif, esse patá da segunda sílaba será alongado para o câmbio, porque alif e re não fecham sílabas, tá bom? Então, isso aqui é de suma relevância que você entenda. Então, aleluia significa louvado, né? Louvado seja Deus. Ó, louvado seja Deus. Porém, se eu digo aleluias, eu estou dizendo louvado seja os deuses. Porque no final, ó, aleluia, temos aqui, ó, a abreviação do tetragrama, Iar, que é Deus. Entendeu? Iar, que é Deus. Então, se você diz aleluias, você está dando louvores a vários deuses. Essa que é a ideia. Bom, Elohim você vê lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ter também outra expressão, El Elyon, tá bom? El Elyon, que significa Deus Altíssimo. Deus, Elyon, Altíssimo. Em Gênesis 14, 19. Então, nós vamos ter aqui outros títulos, como, por exemplo, El Shaddai. El Shaddai. Quem nunca que conheceu esse nome, El Shaddai, Gênesis capítulo 49, versículo 25. Tá bom? El Shaddai. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso, né? Todo-Poderoso. Nós vamos ter aqui também uma expressão que vai ser o Adonai. O Adonai. Vamos tratar dele aqui, que está em Isaías capítulo 40, versículo 28, que significa meu Senhor. Meu Senhor. Então, Adonai significa meu Senhor. Adon significa Senhor no singular. Porém, com o Kamt e o Yud no final, é um sufixo. Aí fica Adonai, que é meu Senhor. Você vai encontrar lá em Isaías, capítulo 40, versículo 28. E também, né, Isaías 6. Né? Isaías 6, na verdade, Isaías 6, você verá isso. Né? Eu, né, vi o Senhor assentado no alto, sublime trono. Então, o Senhor ali é o Adonai. Tá bom? E nós vamos ter outra expressão aqui, que é exatamente a Adonai Nissi, Adonai Nissi, né?
que é o Deus é meu estandarte. Deus é meu estandarte. Deus é minha bandeira, tá bom? Isso aqui você vai encontrar em Êxodo capítulo 17, versículo 15. Nós vamos também encontrar outra expressão bastante interessante, que a Adonai Shalom, né? Adonai Shalom, que o Senhor é paz. O Senhor é paz, em Juiz 6, 24. Tá bom? Shalom, expressão também muito conhecida aí. E já vai aqui um macete para você que gosta de falar Shalom Adonai, tá bom? Essa expressão gramaticalmente está errada, né? Shalom Adonai não significa paz do Senhor, né? Para que possa entrar no estado de pertença, no genitivo aqui, seria Shalom Adonai, Shalom e não Shalom, Shalom Adonai, né? Paz do, né? Paz do, Shalom, paz de. Entrou no estado de construto, tá bom? Eu tenho um vídeo também no canal que eu trato sobre essa questão. E vamos ter aqui também a Adonai Tzidkenu, né? Tzedek, né? Que é o substantivo justiça. Então, a Adonai é justiça, ou seja, Deus é nossa justiça. Você verá conjugado dessa forma em Jeremias capítulo 23, versículo 6. Você verá também a Adonai Ire, tá bom? Que nós conhecemos como Adonai Jireh. Nós vamos tratar também da questão do J aí. Então, é Adonai Jireh, Adonai Ire, tá bom? E não Jireh, né? Adonai Ire, que você vai ver aí em Gênesis, capítulo 22, 14, que significa providência, né? Adonai Roi, né? O Senhor é o meu pastor, né? Quando você vê ali Adonai Roi, Lo Ersar, que já vem outro macete aqui, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso é uma tradução equivocada, porque Ersar é um verbo que está com um prefixo no imperfeito, primeira pessoa. Então, ficaria assim, Adonai Roi Lo Ersar, ou seja, o Senhor é o meu pastor, não terei falta. Essa que é a ideia. Não terei falta, tá bom? Senhor, meu pastor, não terei falta. Vamos ter aqui também a Adonai Rafá, né? O Deus que cura, o Deus que restaura. Adonai Rafá, meu Senhor, que cura toda a dor, né? Aquele louvor. Então, exatamente isso aqui vem do hebraico, gente. Às vezes, nos louvores, presbítero Paulo, as pessoas falam hebraico e não sabem, entendeu? Então, quando falado Jeová Rafá, né? Ou Adonai Rafá, significa exatamente o Deus que cura, em Êxodo capítulo 15, versículo 26. E temos aqui também Immanuel, tá bom? Que significa Deus conosco. Imanu, né? Um prefixo aqui com, né? Com nós, significa com nós, e L, o prefixo L, Deus. Essa partícula L é Deus, o singular. Então, Deus conosco, né? Que está em Isaías 7,14. Então, literalmente é isso aí, né? Os nomes de Deus, alguns dos nomes de Deus que me veio na memória aí. Existem outros. Professor, deixa o senhor ainda na tela principal. Inclusive, eu estava vendo alguns judeus lá em Israel, e aí eles não pronunciam o nome de Deus, né? O nome parece que foi perdido depois do cativeiro babilônico. E aí eles usam muito esse que o senhor falou aí, Adonai, significa Senhor, e o Hashem, que é o nome, né? É isso mesmo, né? Sim, em relação a isso aí, é isso mesmo. Bom, essa questão de Adonai e de Hashem, segundo o judaísmo, tá bom? A gente acaba aprendendo um pouco de judaísmo. Como falei, sou professor de gramática, então a minha especialização é gramática, tá bom? Cultura judaica, sei um pouco. Mas se alguém quiser, de repente, aprender cultura judaica, aí pastor Wellington aí, tá bom? Ele é fera na cultura judaica. Bom, o Adonai, ele é usado na área litúrgica, né? Das orações, sinagoga,
Então, ele é muito usado, o Adonai. Porém, o Hashem, ele significa o nome, com artigo definido. O nome. A pergunta é, que nome? Que nome? Entendeu? Então, Hashem é usado no dia a dia. Você vê quando você conversa muito com um judeu, ou quem estuda judaísmo, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ou seja, Deus te abençoe. Literalmente isso aqui, né? O nome. Então, Hashem é usado mais no cotidiano e Adonai mais na liturgia. Professor, por que o pessoal, ao traduzir para o português esses nomes aí em hebraico, que começa com Yud, por que eles usam a questão da letra J? Por exemplo, Jesus, Jeová, por que eles usam a letra J, sendo que o J não existe no alfabeto hebraico? Bom, em relação a essa questão da tradução do J, nós precisamos entender que tanto no hebraico como no grego, até no alfabeto alemão, não existe, né? Eu também estudo alemão, sou estudante, tá bom? De alemão. Não existe o J. Não existe o J. E o J lá tem som de I. Tem o J, mas tem som de I, né? Se eu dizer já no alemão, por exemplo, no alemão, eu não digo já, eu digo ia, ia, ia. Isso aqui é alemão, ia. No hebraico a mesma coisa, não existe a letra J. Não existe a letra J. No grego também não existe a letra J. Então aqui nós podemos até agora falar a questão do Adonai, entendeu? Por que Adonai? Porque o tetragrama ele foi usado como Adonai. Como foi que surgiu tudo isso? Agora eu posso explicar para vocês essa questão, já que nós entramos aí nessa questão. Bom, primeiramente, o tetragrama, né, que é 4 letras, que é Yud, Re, Vav, Re, ele aparece mais de 6.000 vezes no Tanar. Quando eu falo Tanar, é Antigo Testamento, tá bom? Então, Tanar significa todo o Antigo Testamento. Então, Yud, Re, Vav, Re. Então, como que se pronuncia essa palavra? Como que se pronuncia? Isso aqui é impronunciável. Impronunciável. Então, não tem como pronunciar. Ok que Yud, Re, Vav, Re são consoantes vocálicas, né? Nós costumamos chamar, pelo menos, o Re e o Vav de matrilectiones, ou seja, mães de leitura, que depois que foram inseridas as vogais no hebraico, eles passaram, né, a serem vogais invariavelmente longas, algumas vezes vogais, outras vezes consoantes. Porém, o tetragrama em si, quando nós vemos a questão do tetragrama, nós vemos que Adonai, né? Adonai, foi da onde surgiu aí a questão de Jeová. Jeová, Javé. Como que surgiu isso? No nosso português, quando foi traduzido. Então você percebe que do hebraico para a nossa língua, ela perde um pouco da essência. Por exemplo, quando você vê na nossa Bíblia Miguel. Miguel é um arcanjo, é um dos arcanjos, né? Então, Miguel não existe no hebraico. O que existe no hebraico é Micael. Micael. Ó, aí é como se eu estivesse falando aqui Miguel. Aí o cara que vai traduzir coloca lá Miguel, mas é Micael. Micael, tá bom? Ó, a partícula L no final. Micael. Aí, quando traduz para o português, aí colocaram lá como Miguel. Então, perde um pouco da essência. A questão de Jeová, eu acho uma pronúncia forçada. Javé é uma pronúncia forçada. Se é para falar de gramática, vamos respeitar a gramática, né? Se fosse aí para ser Iavé ou Iehová, tudo bem, nada contra, né? Nós vamos também depois explicar essa questão aí do nome Iehová. Ou melhor, já vou entrar na questão aqui, aproveitar que já estou falando. Então, essa questão de Iehová, observe que é um Yud. Então, qual o que se aproximava mais de Iehová? O que se aproximava mais de Iehová? Do Yud aqui, o J. Então, Iehová, aí colocaram Jeová. Colocaram
Jeová, tá bom? Mas isso veio do nosso português. Como eu falei, nem no alfabeto alemão, nem no grego e nem no hebraico existe o J. Portanto, isso é um acréscimo do tradutor que traduziu para o português, ok? Então, o correto mesmo, como Yud, He, Vav, He, são consoantes impronunciáveis, porque não se tem vogais. Não se tem vogais. Então, o que acontece? Como não se tem vogais, não dá para pronunciar. Não dá. Mas aí, o que fizeram? Aí fizeram o seguinte, pegaram as vogais de Adonai. Ó, Adonai, nós temos as vogais um patá ratef ou patá composto de shivá. Logo, é um patá mais um shivá, que é uma semivogal. Temos um rolen, que é um O longo. E temos um kamitz, né? E temos um kamitz gadol. Aí pegaram isso e adicionaram exatamente no tetagrama. Aí você pergunta, da onde surgiu Adonai? Daqui. Então é por isso que no judaísmo se pronuncia Adonai. Adonai ou Hashem, como eu já falei. Então Adonai surgiu daqui. Pegaram as vogais do próprio nome Adonai e colocaram no tetagrama. E aí pronuncia como Adonai. E a questão de Jeová, né? Que muitos vão dizer, ah, não, o nome de Deus é Jeová, é Javé, é Iarro, é Iar, é isso e aquilo. Bom, aí são opiniões e opiniões, tá bom? Mas é basicamente isso aqui. E o de Jesus ficaria como? Assim, no original mesmo. Jesus, no grego, é Iesus, Iesus, né? É Iesus, né? Que no hebraico é Yeshua, que vem exatamente do nome de Jeremias, né? De Jeremias, ou, por exemplo, Josué? Isaías. Isaías, né? Então, Yeshua no hebraico e no grego, Iesus. Iesus. Como eu falei, no grego também não tinha o J. Então, não dá para traduzir como Jesus. Então, Iesus, tá bom? Não tinha o J. Então, qual a letra mais próxima do J? Ou seja, no nosso. Ou melhor, qual a letra mais próxima do Yud? Do nosso português, o J. Então, daí é onde surgiu Jeová. Mas o termo Jeová, né, ele não é gramaticalmente correto, nem Javé, nem Jesus, tá bom? Seria sim Iavé, seria sim Iehová, seria sim Iesus no grego ou Yeshua. Então, sempre o Yud aqui. Mas, ô pastor, professor, no caso aqui, um exemplo. O senhor que estuda há muitos anos, e o senhor fosse pastor numa igreja, o senhor explicaria isso para o pessoal para falar sempre, um exemplo, em Y ou em J mesmo, como todos falam em J, no nome de Jesus? Bom, hoje, para ser correto, né? Como eu sou professor de gramática, eu explicaria dessa forma. Olha, o nome de Jesus ele era pronunciado assim, explicaria exatamente o que eu acabei de explicar aqui, tá bom? Mas eu acabaria pronunciando Jesus mesmo, eu acabaria pronunciando Jesus, entendeu? Porque é como eu falei, explicaria, ó, gramaticalmente assim, né? Porque senão isso pode soar estranho, né? Todo mundo pronuncia Jesus para você, que é o certinho. Então, eu acabaria pronunciando Jesus mesmo, mas sempre Professor, explicando o nome de Deus, de Jesus é Jesus, né? Yeshua, como, por exemplo, a questão do tetragrama, explicaria eu sendo um pastor. Olha aí, até a África aí, tá ouvindo aí, Moçambique, aí, bênção de Deus, viu? então eu ia pedir para parar só um pouquinho, só para me mandar um abraço para eles. É uma admiração que eu tenho muito grande com o pastor Caetano, lá da África, em Moçambique, grande amigo. E louvo a Deus por ele ter parado aí, né, para assistir essa live, esse estudo. Um abraço para todos os irmãos lá. Pois é, meu querido. O senhor tem mais alguma coisa a falar? Se não tiver, a gente vai para considerações finais. Bom, deixa eu me ver aqui se tem.
Bom, algumas observações aí, talvez, que eu não fiz. A questão, né, tratando assim de judaísmo e tudo mais, a questão é que existe o Ketib querer, né? Que a gente que estuda, você aí que é professor estuda, é o Antigo Testamento, uma obra de Alexander Fischer, ou também a crítica textual de Edson de Farias, trata sobre essas questões do Ketib querer, né? Ketib, né, que vem aí o verbo katav, escrever. Ketib querer significa a ser escrito e a ser lido sempre, tá bom? A ser escrito e a ser lido sempre. Então, o que é escrito? Yud, Re, Vav, Re. Yud, Re, Vav, Re é o que é escrito. E o que é a ser lido? Adonai ou Hashem. Então, isso aqui trata-se de um Ketib querer. É exatamente isso aqui, tá bom? Outra questão que nós vamos ter aqui também é o querer perpétuo, né? A ser lido sempre. Querer perpétuo significa a ser lido sempre. Então, você que estuda crítica textual, você entende o que eu estou falando. Então, no judaísmo é dessa forma. Ó, se escreve dessa forma, Yud, Re, Vav, Re, mas se lê dessa forma, como Adonai. Então, isso aqui eu não estou trazendo algo, né, que é meu. Não, eu estou trazendo aqui, até você que é judeu, que está na live aí, você tem que concordar. Você não pode gostar de mim. Você pode dizer assim, eu não vou com a cara desse cara, mas você tem que concordar com gramática. Então, presbítero Paulo, o que me incentivou a estudar e a me especializar na gramática do hebraico é exatamente isso. É que contra fato não existem argumentos. Entendeu? Às vezes eu pego até alguns alunos que, rapaz, tem uns alunos que é osso, que ele quer ser mais que o professor. Às vezes pega alguns alunos que ele ali quer bater no professor mesmo, sabe? Eu digo, olha, a gramática diz assim. Mas sei o quê? Você pode não gostar de mim, mas concordo com a gramática, entendeu? Então aquela coisa, vai ter que me engolir, não tem pra onde correr, tem que me engolir, entendeu? Porque é gramática, pessoal. Então, quando você passa a estudar gramática, você vai pegar muito professor que ele vai ser espertão, vai ser aquele cara todo, aquele cara arrogante, como o senhor mesmo falou. O cara vem para uma live dessa. Gente, nós estamos aqui, mas aqui nós estamos alcançando pessoas doutores, mestre, mas também pessoas leigas, que não sabem nem o que é um Aleph Beit, né? Que significa o alfabeto. Não sabem nem o que é uma letra. Às vezes não sabem nem o que significa o nome Jesus, né? Que significa salvação, tá bom? Jesus é salvação. Então, literalmente é isso. Nós temos que falar de acordo com o ambiente, tá bom? Exatamente o que o Érico falou aí, né? Como eu falei, o Érico aí, ele também é um professor aí de hebraico e de aramaico, tá bom? E exatamente o querer perpétuo trata disso aí, a ser lido sempre, né? Exatamente é isso aí. Bom, se eu tiver alguma pergunta, nós estamos aqui para cooperar, senão... Na verdade, meu querido, antes de eu passar para o senhor para as considerações finais, só para falar com os irmãos que aqui no canal, não sei se o professor Maxwell já conhece, eu ganhei vários livros gratuitos. E uma delas foi essa aqui, ó. Não sei se você já ganhou gratuito. Não, esse não, mano. Esse não ganhei não. Veio capa dura junto com a Bíblia do Novo Testamento, a parte do Novo Testamento. Tem o hebraico e o português. Então, quando um amigo meu gravou um vídeo que ele ganhou, eu também ganhei também. E já tem mais de 2.300 pessoas que viram esse vídeo. Quem quiser, já nós trabalhamos sobre hebraico, quem quiser adquirir, é só procurar um vídeo nosso aí, como conseguir a Taná gratuito, né? Aí tem o site lá, é só você clicar lá e pedir. Professor, eu vou apresentar os meus livros. O senhor já escreveu algum livro já, professor? Não. Eu comecei a escrever minha gramática, mas vai demorar um pouquinho aí para ser lançada. Mas com fé em Deus, um dia nós lança. Benção. Eu conheço vários irmãos aí que escreveram vários livros. Inclusive, eu tenho alguns aqui que para achar hora trabalho, né? Para achar hora trabalho. Vou apresentar só os meus mesmo, rapidinho. Diga que tem uma biblioteca e eu te direi quem és. Não, mas não é muito livro não, professor. Não é muito livro não. Eu estou com 135 livros até agora.
135 livros. Mas é bom que é selecionado, né? A gente vai selecionando os melhores, assim, que a gente gosta, né? Agora a questão que nós estávamos conversando bem lá no começo, da arrogância, de se exaltar, não vem só dos originais, não, tá? Isso é hebraico e grego, não. Para teologia também. Tem muitos teólogos aí que só riam na causa, né? Agora eu conheço já doutores em teologia, que é uma benção. Por exemplo, eu gosto de contar um caso que quando eu era criança, eu comecei a pregar com 13 anos. Com 15 anos de idade, eu pregava numa igreja que o pastor, um grande amigo meu, ele é doutor em teologia. Ele é doutor em teologia, mas ele respeita o chamado da pessoa, sabe que eu ia evoluir, né? Inclusive, ele foi um dos mestres que foi me ajudando devagarzinho. Todas as minhas dúvidas eu tirava com ele, mas sempre ele me convidava para dizer, Paulo, diácono Paulo na época, vem pregar na nossa igreja. Então, isso é maravilhoso, né? A humildade. Eu converso com ele aqui, eu falo, na live dos Bereanos, eu falo assim, qual é a sua formação? Pastor, eu sei a formação dele. É um vasto conhecimento. Mas ele fala assim, eu sou careca, fala dele, tá? Eu sou careca, moro aqui em Governador Valadares, e é isso, só isso. Eu falei, rapaz, isso mexe comigo. Eu falei, rapaz, que humildade. Porque ele apresenta um pouquinho do tanto que ele já estudou, né? Só que quando você vai ver a conversa dele fluindo, você já percebe. Então é extraordinário, né? Glórias a Deus. O primeiro livro que eu lancei, irmãos, foi em 2020. Eu vou fazer uma promoção, que eu sempre faço. É o combo de todos os nossos livros, tá? E envio grátis, frete grátis. Esse é o primeiro livro que eu lancei em 2020. Depois você lança o primeiro, o professor Maxwell, vai embora. Esse aqui é o primeiro, passo a passo de uma vida cristã. É uma obra com 90 páginas, bem devocional, com muitos versículos bíblicos, para dar embasamento. O segundo livro que eu lancei foi com um missionário lá do Ceará, um grande amigo meu, que é o missionário José Márcio, o professor José Márcio Moreira. Nós escrevemos sobre o drama da igreja moderna, trabalhando pontos bons e pontos negativos da igreja como um todo, e rebatendo o movimento dos desigrejados, que é um movimento que pessoas não querem congregar de jeito nenhum e falam mal da igreja ainda na internet. Então a gente rebate esse movimento aí, demonstrando a importância da igreja local. Glórias a Deus. O terceiro livro que eu lancei é uma urgência, estava percebendo no ambiente familiar, ainda está essa urgência, e nós falamos sobre tratamento familiar. Vários pontos muito importantes sobre a família, e colocando aí no meu testemunho particular de vida. Essa obra tem 100 páginas, e o drama da igreja moderna que eu apresentei para vocês está com 114 páginas. A quarta obra que eu lancei, tive o privilégio, a honra, mais de 18 anos que eu conheço esse professor aqui, e é o que eu estava citando aqui agora. É o doutor em teologia que aceitou escrever uma obra comigo. Fiquei muito feliz. É o doutor Denis Leebert Barbosa, fez doutorado dele lá na Flórida, e nós escrevemos Vida Cristã e o Temor do Senhor. É uma obra com 150 páginas. Ficou maravilhoso. Tudo aquele que fez, irmãos. A capa, tudo. Só a impressão que foi a editora. O quinto livro é esse aqui, Teologia Pentecostal e os seus fundamentos. Conheço vários teólogos dos Bereanos. Nós escrevemos essa obra aqui, 9 teólogos. 7 do Brasil e 2 do exterior. Teologia Pentecostal e seus fundamentos é uma obra com 214 páginas. E, por fim, chegou para nós em dezembro e nós lançamos em janeiro. Essa obra aqui é a sistemática. Teologia sistemática também é uma perspectiva pentecostal. Essa obra tem 475 páginas, escrita por 7 teólogos, e um deles aqui, faltava um mês para a obra terminar, é em memória dele, né? Em memória de tudo que ele fez e nos ajudou aqui na teologia, que é o professor Luiz Roldan, que o Senhor recolheu. Grande amigo nosso, e o Senhor recolheu ele. Então, essa obra tem 475 páginas. Todas as obras, meus queridos, dá mais de 1.100 páginas. Nós estamos vendendo, né, para ajudar a gente a escrever mais, de R$330 por 280, já incluso o frete. Tá? Essa já incluso o frete, quase o frete é quase R$50, só o frete. Então é R$280, já incluso o frete. Quem quiser adquirir, nos procure nesse WhatsApp que eu vou deixar para vocês. Deixa eu ver aqui. E aí o professor, enquanto que eu deixo aqui o WhatsApp, deixa eu ver. Glória a Deus. Esse aqui. Professor Maxwell, eu quero agradecer ao senhor.
por ter tirado um tempo aí corrido. Eu sei que o professor Maxwell faz aula uma atrás da outra. Teve um dia que estava quase 11 horas da noite, ele estava dando aula ainda. Então é muito corrido. Muito obrigado, professor, de coração, por estar aqui conosco. Em breve a gente vai chamar o senhor para outras lives, outros temas. E o senhor, eu creio que o senhor vai nos dar a honra de estar conosco aqui mais uma vez. Muito obrigado. Faça suas considerações finais, meu querido. Bom, rapaz, eu tô aqui, eu não sei nem o que falar. Depois dessas obras aí, vou falar o quê? Eu fiquei agora com vergonha agora, né? O semblante chega, mudou. Rapaz, quem tem chamado é assim mesmo. Mas parabéns aí pelas obras, né? Sei que não é fácil, mas como o senhor falou, depois que escreve o primeiro, já era, dispara, entendeu? Eu tô escrevendo minha gramática, comecei a escrever, né? Não tenho previsão para lançar, ou seja, estou em fase de crescimento, eu costumo dizer. Aí os alunos dizem, professor, se o senhor está em fase de crescimento, eu nem nasci ainda. Eu digo, não, eu já saí do leite em pó. Eu estou, digamos, no leite de gado. Digamos que eu estou assim. Mas eu estou em fase de crescimento. Eu sei que eu preciso aprender muito, sabe? Eu ainda sou um menino, eu preciso aprender muito, vou aprender, serei um eterno aprendiz. E assim, se hoje eu sou um bom professor, como muitos aí dizem, né? E também eu me considero um excelente professor, não como arrogante, jamais, mas eu sou um excelente professor porque você, aluno, me tornou um bom professor, entendeu? Então, você que tem suas perguntas difíceis, você que tem meu contato, você que me conhece, manda para mim, porque o seu tema, a sua dúvida pode tornar o tema de um vídeo do meu canal. E você, lembre-se, você do hebraico, eu tenho um curso para todos, até você que é professor, entendeu? Eu tenho um curso de alfabetização, tem na Hotmart, tem ao vivo, você escolhe. Quer aulas gravadas? Tem. Quer estudar ao vivo? Tem. Então, assim, tem na Hotmart, tem de todo jeito que você quiser. É o curso de alfabetização. Ah, professor, só queria aprender a ler, eu só queria aprender a transliterar e escrever. Tem. Ah, você já tem noção, quer fazer um curso médio, aprender sobre artigo, preposição, conjunção, substantivo, adjetivo, sufixo, numerais, etc. Nós temos. E você que quer aprender um curso de verbos. Inclusive, eu estou com uma turma aí, com a professora Floriza, tá bom? Que conhece a professora Floriza, uma excelente professora, e o Aparecido também, que é um judeu. Então, eu trabalho com eles nessa parceria. Então, se vocês quiserem, de repente, participar de um curso de verbos, né, eu uso toda a gramática de PGH Kelly. Tudo que vocês verem. Aí você vai perguntar, professor, isso nós vamos aprender? O que tiver na gramática eu ensino. Se não tiver e tiver em outra, eu adiciono, não tem problema. Entendeu? O meu gosto é te ensinar gramática e fazer você aprender. E para você que já sabe isso tudo, e você quer aprender todos os acentos da Bíblia hebraica, tá bom? A saber que são 29 acentos, dentre eles conjuntivos e disjuntivos. Eu tenho um curso específico só de acentos hebraicos. Então me procura no meu WhatsApp através do número 82, se você é fora do Brasil, mais 55 82 981 79 11 51. Me procure, eu te passo mais informações. E se você ainda não é inscrito no meu canal, me segue no canal, tá bom? Se inscreva, ative o sininho das notificações. E se você não me segue no Instagram, também me segue, que lá eu posto muita leitura em hebraico. E também você que quer fazer um curso de grego bíblico. Eu tenho também curso de alfabetização, eu tenho um nível médio e tenho também um curso só de verbos gregos. E também você que quer estudar homilética, né? Homilética para pregadores. Você que é pregador não sabe como montar o sermão, eu tenho um curso específico para você. E também aí, com fé em Deus, aí estamos com um projeto de lançar um curso aí básico de teologia, tá bom? Teologia sistemática é a área aí que eu estou me aprofundando, porque existe vários tipos de teologia, teologia bíblica, enfim. E eu estou me aprofundando na teologia sistemática, tá bom? Sistematizando todos os versículos e temas da Bíblia. Então, é isso aí. Eu só quero agradecer, presbítero Paulo, pela honra, pelo convite. Para mim é um motivo de muita alegria, muita honra estar aqui. Conheci o Nobre através de um curso, né? Eu estou lecionando junto com o professor Wilson Amaral, o curso de hebraico bíblico,
e conheci o senhor, e quero dizer que continue aí com essa sua humildade, tá bom? Com essa sua humildade, e lançando vários livros aí. E quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor, quando eu crescer. Amém? Muito obrigado. Tudo é para a glória de Deus, professor. Esse que é o diferencial, né? Tudo é para a glória de Deus. Nós tentamos ser o máximo, ter comunhão com o Eterno, né? Ter o máximo de comunhão com o Espírito Santo, que é Ele que nos dá sabedoria, como você estava dizendo. É tudo para a glória dele, é Ele que nos dá sabedoria. Nada, não sabe nada. Se tirar, já era, né? Então, nós queremos fazer com muito amor. Eu faço muito com amor. E esse manual aqui é do Leonardo Andrade. Ele já passou conosco aqui, eu tenho esse livro aqui, não é nem deu tempo de ler ainda, e tenho 2 livros desse professor aqui, que é um grande hebraísta também, que é o professor Davidson Bignon. Já li esse aqui, e tem mais um outro, Salmo 91, que eu não achei, mas é muito bom mesmo. E aí, inclusive, Presbítero Paulo, perdoa a interrupção, eu esqueci até de mencionar o Leonardo Andrade também, que é um excelente gramático, tá bom? O cara é fera, o cara é bom na gramática mesmo. O cara ensina grego, rapaz, ensina hebraico e também aramaico, né? E tem a peixita aí, o cara é bom. Leonardo, parabéns para você que está ouvindo aí. Um abraço para você, meu querido. Pois é, ele é um dos que fez vários livros também, né? Muitos livros. Inclusive, professor, para a gente encerrar a live aqui, vários teólogos, você viu um tanto de livro, né? São 6. Que eu escrevi mesmo sozinho, foi só 3. Então foi a metade. Eu consegui incentivar outras pessoas que eu sei que têm dom de Deus, que é grandes professores, para escrever. Então, mais de 12 professores que nunca tinham escrevido uma obra, eu incentivei, e agora alguns deles estão escrevendo a segunda vez já, livros. Então, a gente tem que incentivar. Então, eu incentivo o senhor a ir para frente mesmo, fazer, porque os nossos livros, eu posso falar de experiência própria, vai num lugar que eu nunca fui na minha vida, né? Até hoje eu conheço só 2 estados do Brasil, só 2 estados. Mas os meus livros já rodou mais de 8 estados do Brasil e já rodou 2 países. Já foi para 2 países. Então, você vê como que é a importância do livro ali, né? Depois a gente vai, quem sabe, um dia também. Mas, pelo menos, o nosso livro já foi trazer um estudo, trazer edificação para outras pessoas. Vamos encerrar? Agradecendo a Deus por tudo. Professor, vamos encerrar com uma oração? Se o senhor puder. Uma oração bem rápida, mas abençoar os irmãos, no nome de Jesus. Bom, querido Deus e querido Pai, queremos te agradecer por essa live maravilhosa, por esse dia e por esse momento aqui, por essas pessoas que aqui estão, meu Deus, nos ouvindo, que nos ouviram e que guardarão a tua palavra. Espírito Santo, fica conosco, nos guarda, nos protege e abençoa cada um de acordo com o seu beneplácito e nos guia nesse dia, esteja conosco, para que possamos crescer não só na graça, mas também em sabedoria, e que a graça de Deus esteja conosco, e que a paz de Deus esteja com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fique na paz, meu querido. Shalom. Amém. Shalom, querido. Eu ri para outro. Com Deus. Deus abençoe. Glória a Deus.